Bom, boa noite a todos. Eu falo que o Covid, entre aspas, né, foi um mal que veio para bem no sentido de divulgação de informação, porque a gente consegue com o online realmente ter uma penetração muito maior da informação e compartilhar com todo mundo, ainda mais uma doença tão grave como essa, né? Já falei que é um prazer estar aqui com o pessoal que me convidou, que são amigos extremamente queridos e principalmente pela dedicação que eles têm dentro da oftalmologia, né? Bom, ceratite por acanthameba é, sem dúvida nenhuma, um tema que deixa qualquer um extremamente preocupado quando está com um caso na escola, no consultório, né? Ele é um protozoário, por incrível que pareça para quem não sabe, ele é o protozoário mais comum, mais disseminado nos meios ambientes, né? Ele é uma ameba de vida livre, isso quer dizer que ele não precisa de hospedeiro, sozinho ele se livra. Ele é disseminado em solo, em água, e se a gente testar a população humana, tem 80% de sorologia positiva, ou seja, todo mundo, de alguma maneira, entrou em contato com a acanthameba, né? Ela, na verdade, é uma infecção bastante rara. Ela não faz nada no imunodeprimido, mas ela causa no paciente saudável, aliás, desculpa, ela faz um estrago muito grande, é porque não está conseguindo passar. Ela faz um estrago muito grande no imunodeprimido, né? Ela pode dar encefalite, pneumonite, infecção de rim, útero, intestino, próstata, nódulos de pele, mas no imunocompetente ela não faz praticamente nada, exceto a ceratite, que para nós já é bastante complicada, né? Bom, não existia ceratite por acanthameba. Existiam 2 casos na literatura, quando em 1986, de repente, começaram a aparecer casos nos Estados Unidos. Aí houve um questionamento pela Ocular Microbiology Immunology Group de quem estava vendo o caso, e aí, de repente, pulou para 208 casos. Alguma coisa aconteceu no meio ambiente que, ou no modo de uso de lente de contato, que permitiu esse aumento enorme de casos, né? Aqui no Brasil, nós tivemos os primeiros casos procurando a Escola Paulista de Medicina, isso foi em 1986, a gente acabou publicando. Né? Então, a acanthameba está fazendo 34 anos de aniversário no mundo, né? E quem sempre achou que a acanthameba era uma coisinha de nada, certamente ela não é. Hoje ela é a infecção mais temida em olho. Claro que a gente aprendeu a tratar, né? Casos que evoluem muito bem, mas ela é uma infecção desafiadora, né? Por várias razões, né? A primeira dela é porque ela tem essa forma, uma forma trofozoítica que está aqui, que é a forma que ela anda, se multiplica, se alimenta, que é uma forma extremamente frágil, né? E a cística, que é a forma de resistência. Então, aqui a gente pode ver a acanthameba se movendo, aqui a gente tem a forma cística, e a terceira causa, que ela é assim estranha, é porque uma vai se dividindo por fisão binária em duas. 2 viram 4, 4 viram 16, ou seja, é uma multiplicação geométrica. Então, dependendo da situação que você está, você não consegue controlar facilmente essa infecção, né? Além disso, a gente achava que precisava de uma abrasão, de uma lesão do epitélio corneano para ela entrar. E é claro que se tiver essa abrasão, é muito mais fácil para ela entrar. Mas sem nada, ela pode liberar uma proteína que rompe o epitélio corneano e penetra na córnea. E a gente já sabe que a característica dela é penetrar na córnea, liberar enzimas e se aprofundar. Ela gosta de ficar em camadas profundas da córnea. Outra coisa que foi surpreendente, a gente achava que ela não penetrava a camada de DCM, mas ela pode eventualmente romper também a membrana de DCM, que é uma membrana razoavelmente resistente, né? O atraso no diagnóstico é uma das coisas mais complicadas na ceratite por acanthameba. Por isso eu digo, se chegar um paciente usando lente de contato, você tem que pensar unicamente em acanthameba. Se não for, ótimo. Mas pelo menos se você pensar em excluir,
você já vai estar fazendo um bem enorme para o seu paciente, né? Por quê? Quanto mais cedo, melhor o diagnóstico. Nos Estados Unidos, se considerou por um tempo 3 semanas, hoje muita gente fala 2 semanas. Quem usa lente de contato, eu tenho certeza que a assistência que muita gente usa, quem está assistindo essa aula, os pacientes têm alguma sensaçãozinha usando lente de contato, eles vão levando, eles mesmos não procuram um médico porque eles acham que isso é normal no uso de lente de contato, né? Então, nós, como oftalmologistas, como médicos, precisamos divulgar que qualquer paciente que tem uma intolerância ao uso da lente, ou que começa a sentir que essa lente não vai indo bem, tem que procurar precocemente os médicos. Por isso que eu falo, os oftalmologistas, por isso que eu falo, tem uma diferença grande entre médico e não médico. O médico tem que pensar no bem maior da saúde do paciente, então tem que pensar a longo prazo. Quando você adapta uma lente de contato, você tem que passar com o paciente todos os riscos, tudo que ele tem que fazer para cuidar, tudo que ele tem que fazer para evitar complicação, né? Bom, por que quanto mais cedo melhor? Porque se você atrasa o diagnóstico, a gente já sabe que o parasita penetra profundo na córnea. E ninguém sabe se as medicações que nós temos atualmente conseguem ter ação lá na DCM, né? E o sucesso do tratamento clínico vai se tornando extremamente difícil, ou seja, começa a aumentar muito a morbidade da doença, né? O erro diagnóstico mais frequente é com herpes, porque nas fases mais precoces da doença, quando a gente consegue ver o paciente nessa fase, ele aparece com esse pseudodendrito. E se você trata nessa fase, a chance de você conseguir curar é maior, tá? Então, diagnóstico e tratamento sempre precoces. É isso que dá uma conotação de bom prognóstico para esses pacientes. E lembrando, herpes simples tem bulbo terminal, geralmente é uma ou algumas linhas. A ceratite por acantameba são linhas que parecem conjunção de ceratite epitelial grosseira. Não tem bulbo terminal. Não errem. Qualquer linha no usuário de lentes de contato, a primeira hipótese diagnóstica é acantameba. Outro problema sério que a gente está descobrindo, e isso é um trabalho de uma aluna nossa de pós-graduação lá da Escola Paulista, Larissa Fagundes, é que o biofilme provavelmente tem um papel muito interessante. A acantameba não produz biofilme, mesmo porque ela é tão esperta que ela nem precisa disso. Ela usa o biofilme de outros micro-organismos. Então, se a lente é mal cuidada, ela começa a criar biofilme. Se a caixinha é mal cuidada, ela começa a criar biofilme. E isso dá um aspecto de infecção e virulência muito grande para a acantameba. Então, a gente, nesses estudos que nós estamos fazendo de biofilme, precisa se descobrir alguma coisa para também evitar a formação por outros micro-organismos de biofilme. E tipo de lente de contato? Será que a gelatinosa ela predispõe mais do que a rígida? Por que esse questionamento? Porque a gente sabe que tem muito mais gente usando gelatinosa do que rígida. Provavelmente sim, tem fatores predisponentes na gelatinosa, principalmente as soluções que são expostas à lente, né? E dentre estas, número 1 é a solução fisiológica. Então, ela deve ser o fator que permite essas criações de biofilme e outras coisas que predispõem à infecção. Anual tem mais do que descartável? Isso a gente não sabe, porque a gente tem muita gente usando descartável hoje em dia. Precisaria fazer um estudo controlado quanto a isso. Mas eu já quero chamar a atenção que com a lente de descartável de um dia, com certeza você deve diminuir a incidência da acantameba e até de outras infecções, mas não exime de ter a infecção. Existem relatos de pacientes usuários de descartável de um dia que seguiram direitinho, né? Porque a gente tem descartável de um dia que fica usando uma semana, 10 dias, que seguiram direitinho o descarte de um dia e que fizeram ceratite por acantameba. Todo mundo sabe que a ortoceratologia predispõe a 2 infecções graves, pseudomonas e acantameba. Provavelmente porque quando você dorme com lente de contato, você aumenta o contato, diminui a oxigenação, aumenta a temperatura.
e isso deve predispor esses 2 micro-organismos, porque eles usam exatamente essa situação para se multiplicar. E aqui no Brasil, a gente não sabe muito bem, a gente está vendo na Escola Paulista de Medicina um número muito grande de usuários de lente escleral desenvolvendo ceratite por acanthameba. Alguma coisa acontece no Brasil, porque conversando com colegas americanos, onde eles adaptam bastante lente de contato escleral, eles não veem ceratite por acanthameba. Então, alguma coisa a gente tem que ver o que está acontecendo. Eu acho que muito é o uso do soro fisiológico em garrafinha. A gente não pode usar, tem que usar sempre soro fisiológico descartável em qualquer tipo de lente de contato. Mas na escleral, em especial, você usa muita solução fisiológica. E o uso do soro fisiológico descartável aumenta muito o custo. E isso faz com que os pacientes acabem migrando. Então, de novo, é obrigação do médico explicar os riscos e realmente orientar o paciente a não usar esse soro fisiológico, que mesmo que na primeira apresentação ele seja estéril, ele acaba se contaminando pela cronicidade da abertura que você faz no soro e ele fica lá numa pia, num lugar se contaminando, né? Outros riscos na lente escleral é o próprio desenho dela, né? Quando você coloca a lente escleral, você cria um espaço com o soro fisiológico. Esse espaço é na temperatura do corpo, 36, 37, que é uma temperatura que a acanthameba gosta muito de se multiplicar. Então, pode ser que num paciente que use muitas horas, dê tempo para os trofozoítos se multiplicarem, aderirem na córnea e penetrarem, né? Outro problema, você fazer fricção numa lente pequena, numa rígida gás permeável, é muito fácil, né? Você tem que contar lá 15, 20 segundos fazendo fricção. Agora, fazendo numa lente deste tamanho, com esta curvatura, às vezes você não consegue tirar biofilme, às vezes você não consegue tirar a aderência do parasita na lente, né? E, sem dúvida nenhuma, o uso do produto é muito maior com a lente escleral. Quer dizer, você cobrir uma lente dessa curvatura é uma quantidade bem menor de solução de desinfecção do que você cobrir com esse tamanho. E aí os pacientes, por economia, começam a usar menos, começam a deixar o líquido na caixinha e depois só completa, né? Que é um fator de risco muito grande para a infecção, inclusive para a infecção por acanthameba. Então, existe... E outra coisa importante é a ventosa, né? Nós já isolamos na Escola Paulista de Medicina a acanthameba da ventosa, ou seja, todo o sistema estava contaminado. Ventosa, lente, caixinha. Então, é um sistema de uso de lente que expõe o paciente por vários fatores de risco, vários. Então, quando a gente adapta uma lente escleral, tem que dizer para o paciente que o cuidado e o uso do soro fisiológico descartável é mandatário. Não pode, não pode. Tem que usar e tem que ter cuidado nessa lente. Bom, outros riscos, desinfecção inadequada, uso inadequado, então eu mando descartar com 2 semanas, ele descarta com 3 meses. O maior erro de descarte que a gente vê é assim, quando eu começo a sentir que ela está me incomodando, eu descarto. Bom, se você descarta quando está incomodando, é porque já teve problema nessa lente, você já pôs em risco o seu olho, então isso também tem que ser orientado ao paciente, né? Exposição a soluções e águas contaminadas, né? Então, uma das coisas que é um risco que passa muito desapercebido, o paciente fica lavando a mão 1 hora, né? Com sabonete, aí ele vai lá e deixa a mão molhada e pega a lente de contato. Então, é claro que você pode, no sistema de água de torneira, você pode ter a acanthomeba. Eu falei que ela é muito disseminada no meio ambiente, né? Outra coisa é expor o porta-lente de contatos na água de torneira. Você não pode lavar com água de torneira. Você tem que ter uma escova de dente apropriada dela e você tem que lavar com a solução de desinfecção do sistema de lente de contato. E depois deixa tudo secando ao ar livre, porque já me perguntaram assim, mas como é que eu lavo a escova? Você não lava, você põe a solução lá, dá uma limpadinha na escova e deixa ela secando ao ar livre. Mas no ar livre tem a acanthomeba. Bom, gente, mas aí a gente já não faz mais nada, né? A gente tem que diminuir os riscos para tentar diminuir a exposição, né? E a mesma coisa, a caixinha você lava e deixa ela mal tampada, né? E deixar ao ar livre ela secando. Não pode fechar também totalmente, porque aí ela fica úmida, né? Existe acanthomeba em quem não é usuário de lente de contato? Sim, existe, né?
Então, principalmente quando você tem trauma com material orgânico. Então, isso aqui é um motoqueiro que ele levanta a viseira de proteção e aí vem um inseto e bate na córnea. E inseto é um material que tem muita cantameba. Então, pronto, já é um risco, né? Exposição à água contaminada. Então, alguns sítios, você tem essas caixas d'água que são expostas ao meio ambiente, a temperatura, principalmente aquece, e a cantameba acaba multiplicando. Nós tivemos recentemente uma filha de médico com uma ceratite por acantameba absurda, e ela mora no Nordeste. Eu não sabia que vários prédios no Nordeste têm caixa d'água externa. Então, o que acontece? Essas caixas d'água, e não são, aliás, desculpa, não é caixa d'água externa, é caixa d'água é água de poço no Nordeste. Então, água de poço também é um fator de risco muito importante. Então, um prédio que é suprido por água de poço, é lógico que essa água que você está manipulando para lavar sua mão e depois mexer na lente de contato é uma contaminação, né? Alterações de superfície ocular, doenças que podem deixar a córnea mais suscetível. Então, um paciente que tem um olho seco severo, uma doença severa, ele entra numa piscina, né? Uma piscina com potencial contaminado enorme. E existem relatos de casos de cirurgia, principalmente refrativa, né? Mas a gente não sabe muito bem se realmente os pacientes já eram usuários de lente de contato e estavam com a cantameba no estroma ou nas fases mais superficiais da córnea, e depois da cirurgia acabaram desenvolvendo a cantameba. Então, são coisas que acontecem no não usuário de lente de contato, né? Bom, a história da cantameba sempre é uma história prolongada. Ela é uma história crônica. Nunca você vai dormir e vai acordar com uma ceratite com a cantameba, como acontece muitas vezes com a ceratite por pseudomonas, que são coisas explosivas, né? Mas aí o paciente conta de uma maneira que às vezes você não consegue caracterizar. Então tem que perguntar, tudo bem, você disse que há uma semana começou com uma dor horrível, a córnea ficou branca, isso, aquilo, mas você não estava sentindo nada? Você estava usando a lente de contato normalmente? Aí eles começam a falar, não, realmente, de uns 3 meses atrás eu estou sentindo que esse olho, quando eu ponho a lente de contato, me irrita, eu preciso descartar mais rapidamente. Então você começa a puxar, porque é exatamente essa história da lente de contato, é uma intolerância leve que vai piorando, e geralmente, como eu disse no começo, o paciente não procura porque ele acha que isso é o do uso da lente, e aí quando ele procura já está muito avançado, né? Esses pacientes começam geralmente com uma intolerância à luz, uma fotofobia, um lacrimejamento. A dor, sem dúvida nenhuma, quando ela é presente, ela é uma dor severa, totalmente desproporcional ao que você examina na córnea, mas a ausência de dor não exclui ceratite por acantameba. Então, eu já vi muitos colegas dizerem, não, não é acantameba, porque a acantameba dói muito. Então, não dói. Nós temos na Escola Paulista por volta de 50% dos pacientes que não têm absolutamente dor nenhuma. Os achados de biomicroscopia, não sei o que aconteceu, mas eu vou deixar. Os achados de biomicroscopia estão aqui atrás, pena que não dá para ver, mas eles tendem, essa ceratite ponteada grosseira tende a ficar sobre a área, uma área alterada de córnea, uma área geralmente de edema, uma área que você vê que você está alterada. Por que eu estou dizendo isso? Você tem ceratite ponteada grosseira em paciente usuário de lente de contato que tem muita hipóxia. Então, aquele usuário que dorme com a lente, usa 24 horas por dia. Então, é claro que às vezes a córnea fica com hipóxia e faz uma ceratite ponteada. Ela tem que ser mais difusa, não é uma ceratite como essa localizada. Pena que não está dando para ver aqui, não sei por que não está passando. Um outro sinal importantíssimo é o pseudodendrito, como a gente já falou. Então, de novo, eu vou ressaltar, olha, eu pus esse pseudodendrito, esse dendrito herpético aqui para vocês terem uma ideia e poderem comparar com esses pseudodendritos de acantameba, né? Então, você vê, o bulbo terminal está aqui, é um dendrito isolado, às vezes 2 dendritos, esse já virando uma geográfica, mas mesmo virando geográfica, tem bulbo terminal. Aqui não, aqui é uma ceratite ponteada grosseira, como eu já falei, que parece que ela coalesce na forma de linhas, né? E isso ninguém sabe explicar muito bem, talvez seja a movimentação da cantameba no plexo subepitelial. Ninguém entende muito bem por que há essa formação.
Outro sinal importantíssimo, além do pseudodendrite, são as seratoneurites, né? Então, seratoneurites assim declaradas, é muito fácil a gente fazer diagnóstico. Aqui já começa a ficar um pouco mais complicado, né? Se você não prestar atenção, você deixa passar o sinal. Aqui, então, nem se fala, isso aqui é uma criança, extremamente difícil de examinar, usuária de leite escleral por ceratocone. Então, quando você tem essa exuberância de sinais, você tem que realmente dividir a córnea em 4 e procurar. Então, aí você acaba vendo aqui uma seratoneurite ou outra seratoneurite aqui. E aí você até fecha o diagnóstico, né? Nós vamos discutir tratamento, diagnóstico, mas, por exemplo, já vi que tem uma seratoneurite, posso já começar a tratar? Você até pode, né? Mas o ideal é realmente raspar para fazer o diagnóstico, porque você tira micro-organismo quando você faz a raspagem diagnóstica, né? Então, esse menino foi colocado no centro cirúrgico, com um exame sob narcose, e nós raspamos a córnea toda para o diagnóstico e também para diminuir a quantidade de parasitas, né? Infiltrado em anel, que ele é muito mais frequentemente central, mas pode ser periférico e nas apresentações mais bizarras, com neovascularização de cara. Pode ser uma semilua, não precisa ser um anel completo, mas principalmente tomar cuidado, porque às vezes, se você usar só uma fenda, você não consegue ver o anel, mas se você fizer uma reflexão, você consegue ver já a formação do anel. Esse paciente com esse é o mesmo paciente. Então, aqui você não vê, talvez você vê um pouquinho de semilua, mas aí sim, quando você faz uma luz colocada na periferia da córnea, você vê o anel muito bem, né? Outros sinais da cantameba são os defeitos epiteliais. Sem dúvida nenhuma, quando você tem um defeito epitelial exuberante desse, num paciente que está com tratamento intensivo, você pode achar que é uma toxicidade, mas sempre que o epitélio corneano rompe, é sem dúvida nenhuma a cantameba. Ela produz enzimas, como a gente já viu no início da aula, que rompe tanto o epitélio corneano quanto o estroma da córnea. Então, se você vier tratando um paciente e você vê um defeito epitelial tão capcioso como esse, acompanhando o anel, é claro que não é toxicidade, é claro que é atividade de acantameba. E principalmente num caso avançado como esse, a gente vai reduzir a toxicidade, mas se mantiver o defeito epitelial, é porque tem atividade. Tá? Então, aqui dá até para perceber uma ceratite que é realmente atividade da cantameba, mas olha quanta toxicidade, né? Então, aí a gente tem que mexer com as drogas para, óbvio, continuar tratando a cantameba, mas não deixar o olho ficar muito tóxico, né? A limbite é um sinal muito interessante de acantameba, que ninguém também sabe por quê. Aqui são sinais muito precoces de um paciente comprovado de ceratite por acantameba no laboratório, e olha a limbite que ele fez localizado na região, né? Aqui já é uma limbite muito mais exuberante, 360 graus. Esses pacientes podem fazer hipópio. Esses infiltrados satélites na periferia do infiltrado em anel são muito frequentemente observados e são sinais de acantameba muito virulenta. E óbvio que pode fazer hipópio, como esse hipópio bastante severo. E outro problema sério que a gente enfrenta na ceratite por acantameba são os afinamentos corneanos e as perfurações, que elas não acontecem no início da infecção, mas conforme o tratamento vai acontecendo, os pacientes podem perder estroma, né? E podem, obviamente, chegar até a uma perfuração corneana. Então, aqui já começa a entrar nas controvérsias da cantameba. É melhor eu transplantar porque essa periferia está boa, eu vou acabar curando esse paciente? É melhor eu colar e tentar tratar um pouco mais? A gente vai ver que transplante de córnea é uma seara extremamente complicada na ceratite por acantameba. Não se engane que essa periferia está sem ceratite por acantameba. Por isso que se alguém que está assistindo essa aula disser não, eu acho que tem que transplantar, o eu acho não funciona. Aí você tem que fazer uma microscopia confocal e ver se essa periferia está saudável e transplantar se você quiser.
Ah, mas eu vou fazer microscopia confocal com olho perfurado? Não, você vai pôr uma colinha, como essa cola excelentemente bem aplicada, e vai continuar tratando e pode até pensar em transplantar no futuro, mas se houver parasitas na córnea que aparentemente está saudável e isso existe, você não deve transplantar esse caso, porque a chance de recorrência da infecção é muito grande, né? Então, cola, respira, pensa e aí vê o que você quer fazer. Mas o ideal sempre é colar e continuar tratando, né? Mesmo que você não tenha acesso à microscopia confocal, né? A gente tem pouquíssimos lugares que tem, Recife tem, e São Paulo tem mais do que um aparelho, né? Então é difícil, ainda mais em tempos de Covid, você locomover o paciente para vir fazer exame, né? Bom, doença extracorneana é uma realidade na cantameba, né? Foi-se o tempo que a gente achava que era só ceratite. Então, realmente, a doença faz uma ptose, que a gente não sabe o motivo, se o músculo ptose compromete, né? Então, ptose mesmo, porque o paciente não tolera ficar com a ptose, né? Da adenite, a gente sabe que a ceratite por acantameba inflama a glândula lacrimal. Você não acha a acantameba na glândula lacrimal, mas parece que é uma reação imune, né, nessa glândula lacrimal. Tem paciente que, infelizmente, inflama e cicatriza o segmento posterior, coroide, retina. Às vezes, você transplanta esse paciente, ele não volta a enxergar, mas é porque o fundo de olho foi comprometido. A oftalmia simpática, existe um caso descrito na literatura mundial, a gente não sabe muito bem se a comprovação foi, mas até prove o contrário, pelo que o trabalho descreveu, sim, foi uma oftalmia simpática pós uma ceratite por acantameba prolongada e muito complicada. Mas eu quero chamar a atenção para vocês para duas coisas, a esclerite e a endoftalmite, né? Então, a esclerite, ela é uma esclerite que preocupa porque ela consome muito a esclera. Então, são pacientes que perdem esclera e, às vezes, até fazem uma ectasia de coroide, né? Muitos acreditam que o prognóstico na esclerite é bastante comprometido quando se instala essa complicação. Mas vocês podem ver pelas fotos que são casos crônicos, né? Esse já tem midríase, catarata, ectrópio veal, né? Esse outro, ó, tem as células aqui, as lesões satélites, que eu já avisei que essas lesões são indicativas de casos graves, né? Esse é um caso muito interessante do professor Hamilton Moreira, lá no Paraná, que a paciente nem tinha uma ceratite muito grave por acantameba, mas ela já iniciou com uma esclerite bastante grande. Então, o que é interessante nesse caso é que quando nós fizemos os transplantes de córnea, a esclerite sumiu e acabou todo o processo inflamatório, né? Então, o que a gente leva para casa de ensinamento? A esclerite, ela tem um componente infeccioso, então, quando a córnea tem infecção, parece que desenvolve um processo autoimune que ataca a esclera, mas existem casos que você colhe material, principalmente quando a esclera faz abscessos. Então, você pode ter ceratite por acantameba grave e, de repente, o paciente começa a fazer uma infiltração esbranquiçada num olho quente, num olho inflamado, que, na verdade, era um olho provavelmente com esclerite difusa. E se você colhe material desse abscesso escleral, esses pacientes são positivos para acantameba. Então, tem um componente também de infecção na própria esclera. Bom, sempre quando a gente lida com esclerite num paciente com acantameba, o prognóstico é reservado. Você precisa tirar a acantameba da córnea, porque ela vai dar uma autoimunidade para a esclera e ela vai infectar essa esclera. Então, por mais que a gente faça PET, eu fiz PET nesse paciente quase 360 graus, esses olhos acabam sendo perdidos e acabam sendo enucleados, né? Como a gente trata? A gente começa, num caso mais leve, com corticoide tópico, um anti-inflamatório não hormonal, né?
sistêmico, não funcionou, a gente tenta prednisolona oral, ou você já parte direto para as imunossupressões. Então, o grupo de Londres, que é um grupo que tem muita experiência com a cantameba, porque Londres, por causa do sistema de armazenamento de água deles, né, de todo o Reino Unido, predispunha muito a cantameba no sistema de água deles, né? Então, eles têm muita experiência com, inclusive, complicações como essa de esclerite, e eles já tratam direto com micofenolato ou ciclosporina, né? Eu tenho aqui comigo que quando você imunossuprime o paciente com esse nível de imunossupressor, eu tenho muito medo que essa cantameba saia do olho e vá para outros lugares, né? Quando eu discuto isso em reuniões internacionais com pessoas que eu, obviamente, confio muito e sempre sigo o que eles me falam, eles falam que isso não acontece, que não tem problema, que pode imunossuprimir. Mas a gente fica com um pouco de receio, né? Nós temos um caso na Escola Paulista de uma cantameba bilateral com uma esclerite exuberante bilateral, que aí a gente não conseguia controlar a esclerite de jeito nenhum, os 2 olhos transplantados, os 2 olhos sem sinais de acantameba, e quando nós imunossuprimimos com micofenolato, ele abriu uma ceratite por acantameba absurda em dias num dos olhos. E aí sim, quando nós fizemos um segundo transplante nesse paciente, porque ele era uma ceratite por acantameba resistente a tratamento, aí quando nós curamos, as esclerites sumiram. E até hoje, sem imunossupressão, ele não tem atividade de esclerite, né? Então, são casos complexos. Eu acredito que, se Deus quiser, ninguém vai ser exposto a isso. Mas eu vi na sala que existem vários colegas que são referência em doença extermicórnea no Brasil, aqui que estão assistindo. Então, é bom saber que vocês podem ser expostos a esse tipo de complicação grave da cantameba, né? A segunda complicação grave é que agora a gente sabe que a endoftalmite é uma verdade na cantameba, né? Então, geralmente acontecem nos casos de ceratite severa não responsiva a tratamento, a gente vai dizer o que é isso, que é ceratite severa não responsiva a tratamento, mas parece que o transplante terapêutico tectônico permite que essa cantameba entre na câmara anterior. E uma vez entrando na câmara anterior, a gente não sabe como tirá-la de lá, né? Porque eu não posso injetar a biguanida na câmara anterior porque ela é muito tóxica. Eu não sei se a biguanida penetra ou a propamidina penetra até a câmara anterior ou até o vítreo desse paciente. O que eu sei é que essa paciente teve uma evolução muito infeliz, porque ela era uma ceratite não responsiva. Quando se foi fazer o transplante dela, infelizmente houve a extrusão do cristalino, então ela ficou com uma câmara única. Aí ela começou a apresentar esses infiltrados posteriores e aí fez uma massa atrás da íris, e quando a gente viu, o polo posterior inteiro estava acometido, puncionamos o vítreo e veio cultura positiva para cantameba, né? Então, nesse caso, a gente imagina que, sim, pode ter penetrado através de romper, a própria cantameba romper a DCM, ou no momento do transplante, houve a inoculação da cantameba no sistema anterior da câmara e no posterior, né? Existem várias publicações hoje em dia, né? E quando a gente estuda mais profundamente o assunto, a gente vê que pacientes com imunossupressão severa, com nódulos de pele por acantameba, evoluem com endoftalmite por acantameba, ou seja, uma endoftalmite endógena por acantameba. Então, esse não é um micro-organismo muito fácil de lidar, ele é muito traiçoeiro. Ele é grande, quer dizer, imagina ele sair, cair na circulação e conseguir penetrar o olho, porque tudo bem, uma endoftalmite bacteriana, a bactéria é minúscula, então é claro que ela vai pelo vaso, mas aqui parece que vai pela esclera e aí acaba penetrando na câmara anterior e na retina e no vítreo. Então não é um micro-organismo para brincar, né? A gente está falando isso do Covid, que o Covid foi caprichado, né? O coronavírus, o novo coronavírus. Hoje de manhã eu escutei que ele pode dar a doença de Kawasaki. Quer dizer, várias crianças na Inglaterra estão desenvolvendo Kawasaki. E aí viram que essas crianças tiveram corona. Quer dizer, são bichos realmente traiçoeiros, né? Outra manifestação grave, muito grave, é a midríase, catarata e glaucoma, né? Então, o que que acontece? Os pacientes vêm sendo tratados e, de repente, eles começam a não ter um reflexo pupilar normal.
Você compara com o olho sem acantameba, e quando você vai com o olho de acantameba, a pupila está levemente midriática, e aí ela começa a não responder ao sinal luminoso. Então, a gente sabe que tem alguma coisa acontecendo. Eu, particularmente, nessas horas, entro com pilocarpina, apesar de muitas pessoas no exterior falarem que não têm boa experiência ou que não acham que isso funciona. Nas fases precoces dessa instalação dessa midríase, eu consigo sim controlar com pilocarpina. E por isso que eu não gosto que esses pacientes usem midriáticos, principalmente atropina. O que eu acho que está acontecendo nessa síndrome, né? Provavelmente tem uma reação inflamatória que acomete a íris e cria membranas nessa íris. E começa a tracionar tanto a íris como a úvea por trás da íris. Por isso que dá esse ectrópio uveal, né? Aí também da catarata, mas aí a membrana aqui não explicaria o porquê da catarata, né? Aqui acredita-se que seja em parte reação inflamatória que a própria cantameba causa, em parte toxicidade das medicações. E esse conjunto cristalino, intumescente, esbranquiçado, mais midríase, acaba obstruindo o ângulo, e esses pacientes entram num glaucoma muito severo. Então, essa síndrome de midríase, catarata e glaucoma, ela deve ser atentada, inclusive do ponto cirúrgico, inclusive do ponto de cirurgia, como uma urgência. Senão você vai perder o olho, né? Então, aqui é um acompanhamento do Elcio Sato muito bacana, onde ele estava tratando o paciente. Olha aqui as lesões satélites que mostram gravidade. Aí o paciente começou a fazer midríase, e aí o paciente fez midríase, começou a dispersar pigmento por causa da irite, e aí foi para transplante. Essas horas, sinceramente, daqui eu já tinha transplantado, né? Para não deixar chegar nessa midríase que tão exuberante. Viu que a pupila está tendo uma dificuldade de funcionar bem e viu que o paciente está aumentando essa pupila, já pense em intervir. Não respondeu a pilocarpina, já pense em intervir, porque senão você vai perder esse olho, né? Então, como eu falei, além da inflamação da cantameba, pode ser uma toxicidade química, né? E aqui mostra que você acaba perdendo a maioria dos olhos por causa de glaucoma secundário. E aí sim, essa membrana ciclítica, aí atrofia de íris, acabam levando a esse círculo vicioso dessa síndrome, né? Então, essa aqui é uma médica, todo mundo já viu mostrar, que ela fez essa síndrome, né? Então, olha a gravidade das lesões enormes satélites dela, tem um duplo anel, né? Quando ela começou a abrir a íris, né, a pupila, nós já transplantamos, mas infelizmente, mesmo fazendo o melhor do nosso tratamento, ela acabou perdendo a visão bilateralmente por glaucoma, não respondeu a nada e acabou ficando cega, né? Então, viu essa lesão, já intervém, já trata, né? E o que é isso? É como a gente falou, provavelmente a íris, ela começa a fazer uma membrana inflamatória na superfície dela, que acaba grudando atrás da córnea, e aqui oblitera totalmente o ângulo, né? Os glaucomas refratários, a gente só consegue controlar com implantes de drenagem, né, tubo ou endofotocoagulação. Senão, é muito difícil. Bom, como que eu faço diagnóstico de acantameba? Tem que raspar. Mas tem que raspar com coragem, né? Não pode ficar raspando de levinho. Tem que raspar a corda inteira. Se for um anel, normalmente a gente raspa 2, 3 milímetros além do anel para fazer diagnóstico, né? Microscopia confocal é uma arma hoje em dia, sinceramente, para quem trata um volume grande de ceratite por acantameba, eu acho que não dá para não trabalhar com microscopia confocal. PCR não tem papel nenhum no diagnóstico, tem muito mais papel no estudo, mas existem locais que é muito interessante, estão usando unicamente PCR, inclusive em regiões de Nordeste, porque a resposta é muito melhor para eles com o PCR. Então, eu acho interessante, já que não tem os outros modos de fazer o PCR,
pode, então, ter essa função, né? Aqui, né, na cidade de São Paulo, a gente usa bem pouco, né? E a histopatologia, claro, se você já houve casos, até na Escola Paulista, que o paciente foi transplantado por uma ceratite que a gente não conseguia fazer o diagnóstico, aí veio o anátomo patológico, óbvio, de ceratite por acantameba. Ou se você chegar a ponto de precisar fazer uma biópsia, né? Tem que ter todas as armas, né, para diagnosticar a cantameba. Então, na escola, a gente usa muito raramente outras colorações, na atualidade a gente nem usa, porque a gente consegue, graças a Deus, fazer bastante diagnóstico com o Giemsa, o esfregaço corado com o Giemsa simples, né? E aí a gente já fala que as células que não são a cantameba, elas são compactas na coloração delas. E a cantameba, ela é oca, né? Ela fica esbranquiçada no centro. Às vezes você tem até a sorte de ver a dupla parede de um cisto, né? A gente cultiva, aqui na Escola Paulista, a gente cultiva em agar de soja, né, que é um agar introduzido pela professora Anete Foron, da USP, e normalmente em outros países eles usam o agar não nutriente, né? A gente coloca uma camada de Escherichia coli inativada porque a cantameba ela gosta de comer bactéria, né? Ela gosta de comer ceratócito na córnea, é isso que alimenta a cantameba na córnea, e ela gosta de comer também bactéria. Então a gente faz aí um meio rico em bactéria para ela multiplicar. Bom, PCR a gente não vai falar, vou falar um pouquinho da microscopia confocal, né? Então, em mãos, com experiência, ela tem uma sensibilidade, uma especificidade de 90%. Então, a gente tem colegas aqui na Escola Paulista que são craques, né, em fazer diagnóstico, inclusive com publicações, essa aqui é uma publicação da professora Mayumi, né, que ela descreveu esse aspecto de café, de grão de café, que foi considerado no mundo todo como uma lesão, um aspecto do cisto patognomônico, quando você acha na acantameba, né? Numa córnea suspeita de acantameba. Então, em mãos experientes, é um excelente auxílio de diagnóstico, né? Então, existem no mercado, ou existiam no mercado, dois aparelhos, né? Da Nidec, que é o Confoscan, e o Heidelberg, o HRT. O Heidelberg foi descontinuado, eu acho que o último aparelho que recebeu foi o nosso, da Escola Paulista de Medicina, que a gente tem um Nidec, um Confoscan, mas em especial a gente gosta mais do HRT, porque ele é um pouco melhor para você ver quando tem áreas muito esbranquiçadas, né? E o que você vai ver? Basicamente, você vai ver cistos, né? Às vezes você vê cisto bonito assim, às vezes você vê só essas lesões, que aqui a gente precisa olhar com cuidado para diferenciar de células inflamatórias, e a serotoneurites, né? Basicamente isso que você vai ver. Bom, histopatologia, a gente hoje em dia já sabe fazer diagnóstico, no passado era muito difícil, né? O que intriga um pouco na cantameba é que vocês veem cistos e sem nenhuma reação inflamatória ao redor dela. Aliás, quando a gente faz esfregaço, isso também chama atenção. Esses pacientes não têm muitas células inflamatórias, como você vê em fungo, como você vê em bactéria. E a mesma coisa acontece no histopatológico, não tem muitas células inflamatórias ao redor do cisto. Por isso que, às vezes, as áreas que vocês veem normais de córnea é porque ele acaba não atraindo muito reação inflamatória algumas vezes. Lógico, quando faz anel, infiltrados, é claro que tem reação inflamatória. E olha que foto bonita lá do grupo da patologia da Escola Paulista, mostrando um cisto já na DCM. Então, eles gostam de vir, eles começam a entrar aqui, mas olha como eles começam a vir profundamente. E aí a gente vai discutir isso mais para frente no DALC, né? Quando as pessoas indicam DALC nesses casos. Bom, e tem gente que gosta de, por exemplo, fazer cultura da lente de contato, do soro, do porta-lente de contato. Então, aqui é só para vocês se divertirem, vamos ver se vai passar. Isso aqui é uma caixinha de lente de contato. Desculpa, deixa eu tirar aqui o som. Essa daqui é uma caixinha de lente de contato. Olha o número de cistos por acantameba. Se vocês me perguntarem quem são esses cidadãos aqui correndo para cima e para baixo, a gente não sabe.
porque a cantameba ela é um micro-organismo que ela é lenta, ela não anda rapidamente assim. Então, até hoje, ninguém descobriu o que são essas coisas andando para cá e para lá nessa caixinha de lente de contato de paciente. Então, por que é um fator de confusão, né? Tem lá os princípios, né, da boa cultura, os princípios de Koch, que você só pode dar diagnóstico de uma infecção quando você tira do local da infecção. Você não pode considerar um micro-organismo que você isola de outras estruturas como sendo agente causal. Mas é claro que numa doença dessa, que é horrorosa, a gente tenta procurar um micro-organismo, a cantameba, em qualquer lugar. Mas eu vou dar exemplo para vocês. Eu tratei uma filha de um médico que veio com uma ceratite mais explosiva. Mas não era, por exemplo, uma cara de pseudomonas, né, que dormiu, acordou. E aí alguém tinha pedido a cultura na lente de contato e veio a cantameba. Então ficou uma pressão muito grande para se tratar a cantameba também, porque na cultura que nós fizemos tinha vindo só pseudomonas, sem a cantameba. Então essas horas você fica num dilema tremendo, porque você fala, não é da córnea que foi tirado. Então, se eu isolei pseudomonas, eu vou tratar só para pseudomonas. Mas você tem que deixar claro que é uma infecção capciosa, que a gente nunca sabe o que está por trás dela, mas não introduziria o tratamento, porque o tratamento é muito intenso, é um tratamento que compromete muito a córnea. Então, sem ter a comprovação de que você tirou o micro-organismo numa cultura, num esfregaço, é bem difícil você tratar. É bem difícil. É claro, se o paciente não evoluir bem, você vai continuar fazendo cultura e se houver uma cantameba, você vai pegar. E é claro que com a microscopia confocal isso ajuda muito, mas esses dilemas podem aparecer. E sigam o racional. Eu isolei pseudomonas, eu vou tratar pseudomonas. Se a evolução desse tratamento de pseudomonas não for ideal, aí eu vou continuar minha pesquisa laboratorial, certo? Não caiam de fazer tratamento para tudo. A gente já recebeu paciente que veio tratando herpes, bactéria, fungo e a cantameba. Isso para a córnea, ela não aguenta. O olho em si não aguenta. Começa a fazer falência de limbo, começa a fazer uma série de coisas, né? Bom, vamos falar tratamento. Tratamento sempre preocupa. São pacientes jovens que sofrem muito, eles não aceitam a gente dizer que a média de tratamento de acantameba são 4 meses. Então, o paciente fica muito deprimido. E eu sou uma defensora de manter o bom humor, a saúde mental, porque eu acho que tudo isso ajuda muito na imunologia do paciente para ele combater com um estado imunológico melhor do que ele se trancar numa sala escura e ficar totalmente deprimido, né? Então, talvez tentar conversar, explicar que a gente já tem experiência, que a gente cura muitos pacientes e, com isso, animar o paciente para que ele coma bem, durma bem, tenha prazer e não caia numa depressão, porque isso provavelmente vai fazer com que a administração de medicação não seja feita idealmente, o aceite do tratamento não seja bom. E o segundo grupo que está aparecendo e que preocupa também são os idosos. Então, com o uso de lente de contato para presbiopia, a gente está vendo mais casos de paciente idoso. Qual que é o problema do paciente idoso? É porque a superfície ocular dele não é que nem um paciente jovem. São pacientes que às vezes usam medicação para hipertensão, usam medicação antidepressiva, esses olhos são mais secos. Normalmente o paciente idoso ele tem um olho mais seco, faz parte da senescência o olho seco. Então é claro que tratar esse paciente também preocupa, né? Então o tratamento é longo. A média do grupo, eu não pus a referência, desculpa, mas a média do grupo inglês é de 5 meses, alguns sortudos conseguindo curar com 1 mês, eu tenho na Escola Paulista pacientes que eu consegui curar com 2 meses, de até 26 meses, anos, né, tratando a cantameba. E com muito sofrimento, muita complicação. As medicações são tóxicas, então às vezes você tem que suspender tudo, o paciente fica inseguro, nós ficamos inseguros, mas tem que suspender. Às vezes faz medrise, catarata, glaucoma, tem que ir para uma mesa cirúrgica. Então, assim, é como a gente fala, a resposta para o tratamento clínico é começar a fazer diagnóstico
médico logo e tratar precoce, porque aí você cura esse paciente em 3, 4 meses, né? Qual que é o objetivo do tratamento? É tirar o mais rápido possível o trofozoito. Por quê? Ele é muito fácil de ser eliminado. Muito fácil. E aí, os cistos que ficaram, você vai tratar a longo prazo. Por isso que não pode, por exemplo, ficar usando 24 horas no relógio 2 semanas. Você vai acabar com a superfície ocular e o cisto é a longo prazo que você consegue eliminar ele. Você não vai conseguir matar ele de cara. Então, você faz uma frequência alta no começo para eliminar os trofozoítos, vai reduzindo e mantém a longo prazo a medicação para eliminar a longo prazo esses cistos, né? É claro que nesse meio tempo que os cistos vão morrendo, ou mesmo que o trofozoito vai morrendo, entra a resposta inflamatória, entra a reação inflamatória. Porque todo parasita, quando morre, ele faz reação imunológica, a gente sabe disso. Então, aí também você vai ter que tratar um pouco essa reação inflamatória, senão você perde o olho pela reação inflamatória, né? Então, qual que é o tratamento? A biguanida, que é uma classe de medicações, que tem o polihexametileno biguanida, né, que é o PHMB, que você pode começar com a concentração de 0,02 e chegar até 0,06, o grupo inglês está chegando já até 0,08, né? Ou a clorexidina, que faz parte da mesma classe de medicação, que você começa com 0,02 e pode chegar até 0,2. Elas são de manipulação, elas são, o composto químico é aprovado no Brasil, então você pode usar na forma de colírio. A segunda classe de medicações são as diamidinas, né? Que elas só são disponíveis no exterior e não existe como você manipular aqui no Brasil. Então, você tem a propamidina, né? Que a concentração ele é comercialmente disponível, é 0,1%, que é o Brolene, que você consegue na Inglaterra e na Austrália, que é o Golden Eye, né? Não é o Brolene. E a hexamidina, 0,1%, que é o Desomedine, que você consegue na França. Então, o Brolene tem esse asterisco aqui, porque ele não tinha aprovação. Houve várias situações que os pacientes compravam e quando chegavam, a Receita Federal pegava e simplesmente jogava fora, porque não era aprovado pela Anvisa. Aí um paciente entrou com uma ação e provou que era importante para o tratamento e agora ele está legalizado, tem uma aprovação temporária no Brasil, né? Então, teoricamente, já tem farmácias de importação que trazem o Brolene, né? Uma chamada só para neomicina, que foi muito usada no passado, mas comprovou-se que ela não tem efeito cisticida. Qualquer medicação que você usa para tratar cantameba precisa eliminar cistos, senão não funciona. E a gente viu que a neomicina ela não é cisticida, então a gente não usa mais. E a neomicina é muito, muito tóxica. Então, entre as duas drogas, qual é a droga mais importante? É a biguanida. Porque a biguanida ela tem uma ação muito grande no trofozoito, como a maioria tem, e ela tem uma ação excelente no cisto. As diamidinas, tanto o Brolene como o Desomedine, eles têm uma ação boa no trofozoito e tem uma ação regular no cisto. Então, se eu não conseguir Brolene, se eu não conseguir Desomedine, vamos em frente e tratar com a biguanida. Ela é a medicação mais importante no tratamento da ceratite por acantameba. Se ela não funciona, a gente aumenta a concentração. Se ela não funciona, a gente troca para clorexidina. Mas essa classe de drogas, biguanida e clorexidina, são as mais importantes no tratamento por acantameba. Então, como a gente faz? A gente começa com a biguanida, 0,02. Se for um caso muito grave, que vem muito exuberante de sinais, você já pode até começar a biguanida com 0,04. Com ou sem Brolene, com ou sem Desomedine, tá bom? Aí eu faço ela conservada ou eu não faço ela conservada. O que acontece? A gente sabe que os conservantes utilizados, na maioria das vezes, é o cloreto de benzalcônio, e o cloreto de benzalcônio tem ação contra a cantameba, comprovada. Então, o que eu sugiro para vocês? Que isso também não está escrito em lugar nenhum. O primeiro ou o segundo frasco, a gente faz conservada.
e depois tira o cloreto de benzalcônio, senão a ação química dele pode alterar limbo, pode dar midríase, catarata, glaucoma. Os pacientes não toleram, começam a não tolerar. Então, o primeiro frasco ou o segundo frasco conservado com cloreto de benzalcônio, os frascos subsequentes sem conservante. Então, a gente começa de hora em hora, 24 horas no relógio, 2 dias, que é o máximo que os pacientes aguentam. A gente costumava dizer 3 dias, mas a gente vê que ninguém aguenta. Depois você passa de hora em hora, somente durante o dia, e diga um horário para o paciente, porque o paciente não cumpre se você não disser. Tem que ser das 8 à meia-noite, 7 a 10 dias, e vai reduzindo paulatinamente, com o objetivo de você deixar 4 vezes ao dia por um período prolongado, tá? Então, o que a gente vê muito na escola? De hora em hora, 24 horas no relógio, a 10 dias. Não tem olho que aguenta, né? E aí acontece essas coisas. Então, essa é uma paciente que veio com uma toxicidade brutal. Por que eu sei que ela tem toxicidade? Quando eu jogo a fluoresceína, eu vejo que a ceratite ponteada ela ultrapassa a área do limbo, quer dizer, ela está fazendo toxicidade na superfície ocular inteira. Já houve perda de limbo, porque a neovascularização está muito grande, está ultrapassando na forma de um pânus a córnea. E aí o que você faz? Você suspende totalmente as medicações. Ah, mas pelo amor de Deus, a cantameba vai voltar. Cantameba não é uma doença explosiva. Você pode suspender, respirar um pouco, fazer o olho respirar e aí ver o que acontece. E olha o que aconteceu nesse caso, que eu achava que até esse limbo já tinha ido para o espaço. Melhorou muito, recuperou muito, chegou a ponto de desenvolver uma catarata, e o meu grande amigo Liang, aqui da Escola Paulista, fazer uma facoemulsificação nessa córnea com lente intraocular in the bag. E o paciente ficou muito bem, porque ele começou a fazer cristalino intumescente, só não abriu a íris porque ela estava sinequiada, senão teria feito midríase. E aí a gente começou a ficar com uma câmara anterior rasa por causa da intumescência do cristalino. E a paciente estava tão traumatizada com tudo que ela passou, que ela falou, não quero transplante de córnea, eu prefiro perder o olho. E aí a gente foi para a cirurgia de catarata, de facoemulsificação, com sucesso total. E a paciente ficou muito bem, obrigada, né? Nem me atrevo a fazer uma cirurgia dessa, por isso que chamamos o Dr. Liang. Então, a toxicidade, você interrompe o tratamento por 3 a 7 dias. Se houver uma melhora continuada, ó, outro caso grave aqui de toxicidade, com defeito epitelial grande de toxicidade, não é a cantameba. Continuou melhorando, provavelmente era só toxicidade, não tinha mais a cantameba, resolvemos o problema. Se tem uma melhora inicial seguida de piora, a gente não sabe se é doença ativa ou se é uma reação inflamatória imune. Então, aqui é importante ver os sinais clínicos e, sem dúvida nenhuma, fazer cultura. E aí, se for positivo, ou se os sinais clínicos, eu não tenho cultura, não tenho confocal, mas os sinais clínicos são muito intensos de acantameba, então reinicia o tratamento com uma droga menos tóxica, e a droga de eleição aqui é a bigonida. Ela é eficaz e das drogas todas, ela é a menos tóxica, ela é a clorexidina, né? Alguém pode ter ouvido falar do impávido, né, que é a metilfosina, que foi aprovada nos Estados Unidos para ser usado como colírio em um único trabalho experimental em hamster. Não sei porque os Estados Unidos aprovou, eles não aprovam, por exemplo, o Brolene, né? E a comunidade oftalmológica começou a usar em comprimido. E, interessantemente, são poucos os casos que a gente tem, né? Mas as publicações de 1, 2, 3 casos mostram que tem provavelmente uma ação. Esse foi o trabalho que originou a aprovação no FDA, né? Dos hamsters. Então, o que acontece com a metilfosina? Primeiro, ela é uma droga órfã, que foi comprada por um grupo nos Estados Unidos. Então, o valor dela é extremamente alto. Claro, o grupo está se fazendo da sorte de ter comprado uma droga órfã, né? Ela é usada para tratar leishmaniose. Por exemplo, aqui no Brasil, você não consegue achar o comprimido, você acha só para tratamento de cachorro, né? Então, a gente não consegue nem manipular para fazer colírio ou para dar o comprimido, né? E aí tem poucas publicações mostrando que ela pode ser, junto com o tratamento tópico tradicional, ela pode ser um tratamento adjunto
eficaz, né? O interessante é quando você conversa com o pessoal nos Estados Unidos que está usando mitelfosina, ela dá uma reação inflamatória muito grande no começo do tratamento, que você precisa controlar com corticoide, e depois, a longo prazo, você vê evolução. A gente tem um caso só aqui no Brasil com tratamento, que o paciente teve bem esse quadro clínico de pior e depois melhora, mas acabou terminando num transplante porque ele afinou muito a córnea, né? Corticoide, acantameba, muito, muito cuidado, né? Nunca usar se não for necessário. Então, isso aqui é uma acantameba muito discreta que a gente conseguiu tratar, curou com 2, 3 meses e o paciente ficou muito bem, obrigado. Esse aqui é o problema. Paciente com muita dor, hipópio, uma inflamação difusa de esclera. Então, esses pacientes precisam ser atentados, né? Então, o que a gente faz? A gente pode entrar com um corticoide mais leve, não adianta entrar com corticoides que não penetram na córnea, então o ideal é o acetato de prednisolona, se for manipular sem conservante, né? Ou o Predmild. Então, por isso que eu já coloquei lá o slide dizendo que eu não tenho nenhum conflito de interesse, mas é que, na verdade, os acetatos de prednisolona têm uma ação na córnea muito, muito, muito melhor. Então, a gente usa. Ninguém vai usar 1%, que seria o Predforte. Então, quando vocês forem manipular, acetato de prednisolona 0,1, sem conservante, e aí começa 2, 4 vezes ao dia, né? Então, pacientes que estão sofrendo muito de dor, a gente sabe que o uso do corticoide tópico ajuda muito, inclusive o uso do sistêmico, né? Então, a gente espera, assim, é obrigatório você esperar 2 semanas para ver pelo menos alguns sinais de resposta ao tratamento. Não há uma resposta muito declarada em 2 semanas, mas você já vê alguns sinais de melhora do paciente em 2 semanas. E aí sim te autoriza a entrar com o corticoide tópico, né? Rapidamente vou falar da cultura positiva persistente, né? Então, é um grupo muito pequeno de pacientes, 5% dos casos, né? Dos grandes relatos de número de pacientes, eles acabam apontando que só 5% evolui assim. E quem são esses pacientes? São pacientes que você pode tratar como você quiser, da melhor maneira, que eles não respondem. Provavelmente são pacientes com diagnóstico tardio que os micro-organismos acabaram aprofundando na córnea. Mas a gente percebe que se você trata em altas drogas, altas concentrações, você acaba não tendo resposta. Então, são pacientes fortíssimos candidatos à crioterapia, né? Que com a acantameba acordou do passado na oftalmologia, que a gente usava muito crioterapia, ou os transplantes terapêuticos. Então, esse é um paciente nosso, não usuário de lente de contato, ele se contaminou de outra maneira, que era uma acantameba resistente a tratamento, que a gente acabou transplantando, né? Bom, antes de transplantar, a gente gosta e deve tentar a crioterapia, né? Ela elimina bastante trofozoito, mas ela pode não eliminar os cistos. Na verdade, para eliminar cisto, a maioria dos estudos mostra que você tem que estar com tratamento clínico full e pesado mesmo, né? Então, você faz a crioterapia. Por que não está indo? Não sei. Você faz a crioterapia que a gente usa para retina, é a crioterapia que a gente usa para lesões tumorais de superfície ocular. Aqui está demorando um pouco mais, porque eu estava com dificuldade de pegar a solução fisiológica para tirar o gelo, né? Mas normalmente você coloca a ponteira da crioterapia e deixa por 2 segundos, 3 segundos e já irriga para soltar. Então, olha, esse é um paciente com uma recidiva significativa aqui e já tem anel aqui. Então, eu faço 360 graus na periferia e faço praticamente na córnea inteira a crioterapia. Ah, mas não dá falência de limbo? Ah, mas não dá falência de endotélio? Bom, a falência de endotélio eu não me preocupo muito, porque é uma córnea fortíssima candidata a transplante, né? Mas eu tento, claro, quando eu faço a crioterapia na periferia, evitar de chegar muito perto do limbo para não comprometer o limbo, né? Então, eu já tive paciente que eu tive que fazer 2 vezes crioterapia, ou seja,
eu faço uma confocal, mostra que tem cisto para toda a córnea, eu vou lá, faço uma crioterapia, eu espero, faço um novo confocal, já existem sistemas de você poder analisar o número de parasitas, a densidade de parasitas que tem nos tecidos, então existe uma maneira mais grosseira de você comparar, e aí você vai lá e faz, né? Então é bem importante, antes de fazer um transplante, você fazer isso, né? Para você ter certeza que você não vai transplantar. Transplantar com parasita na periferia, né? Então, por que não transplantar precocemente, né? Bom, a gente sabe que qualquer transplante a quente traz um prognóstico muito reservado para o olho. E nós estamos falando de pacientes, na grande maioria, jovens, que vão viver com isso para o resto da vida. E quando você pega séries grandes, né, de transplante de córnea terapêutico a quente, você vê que a cantameba é sempre o X da questão. Então, assim, eles conseguem curar 100% das bacterianas, mas a recorrência da ceratite por acantameba é um ponto a se levar em consideração. Isso em séries gerais. Quando você fala com o grupo do Dr. John Dart, que é do Moorfields, que tem uma experiência brutal, e ele apresenta 196 casos que você faz transplante e ele diz que o transplante deve ser adiado até que você consegue pelo menos desinflamar bem o olho ou ter a cura da cantameba, isso pesa. É uma opinião de peso, né? E é claro que esses tratamentos todos que têm sido colocados também mostram que você faz a cirurgia e tem um prognóstico visual pior. É pior a evolução. Bom, vou seguir mais por... Então, assim, ainda a gente tem esse pesadelo de que quando você faz transplante de córnea a quente, você aumenta a detecção de acantameba na câmara anterior para o PCR, claro, né? Você permitiu. E a gente já falou, você não pode usar essas drogas na câmara anterior. Então, olha aqui, isso aqui é um médico ortopedista. A gente fez o melhor tratamento possível para ele. Chegou nessa catástrofe, começou a fazer midríase, hipópio. Fui lá e transplantamos. Fizemos um transplante generoso, 9 milímetros. Não deu 3 semanas recidiva. E recidiva com defeito epitelial. Olha o que essa cantameba está aprontando. Gente, eu estou ouvindo uma voz. Será que é melhor eu parar? Está muito longo, Carol? Morizou? Bom, vou em frente. E aí o que aconteceu? Recidiva no transplante. Transplantamos de novo, esclera escleral. Qualquer paciente é ruim fazer isso, mas o médico ortopedista, cirurgião, já tínhamos feito a retirada do cristalino, né? No primeiro transplante. Continuou o segundo transplante. Aí ele me faz uma série de PKs, hipópio e uma série de infiltrações ao redor da pupila. Funcionamos e veio o quê? Cultura de acantameba, né? Então, não transplanta porque a recorrência nesses casos é catastrófica. Outras cirurgias que o pessoal fala, né? Então, eles falam assim, olha, pode fazer crioterapia, membrana amniótica, riboflavina com cross-linking ou ceratite penetrante, transplante terapêutico. Indica, do nada, em 2018, procedimentos que você não sabe nem se funcionam. Nem se funcionam. Olha, transplantar uma córnea dessa. Então, a gente já sabe que não funciona. Membrana amniótica não funciona, cross-linking não funciona. Você pode tentar, como a gente já falou, a crioterapia com tratamento específico. E se você quiser fazer transplante, você tem que lidar com microscopia confocal, para você não transplantar cegas e ter, de repente, uma área na periferia que tinha a cantameba, né? Então, isso é literatura, ninguém está falando do nada. Então, quando você transplanta? Bom, se o paciente tem uma perfuração dessa, que sinceramente não adianta colar, porque olha a catástrofe, você vai transplantar. Se são casos horríveis, que já está com esclerite perdendo, ou se tem midríase, catarata e glaucoma, você tem que transplantar, tá? Eventualmente erradicar uma infecção. É claro que isso aqui é uma ceratite não responsiva. É claro, a gente está fazendo o melhor tratamento e o paciente só está afundando. Então, tudo bem, vamos transplantar, mas vai fazer antes crio, vai fazer microscopia confocal e vai controlar. Sobrevivência do transplante não é longa quando você transplanta quente, recorrência da infecção, rejeição, glaucoma, é um problema.
Eu não sei se eu tenho tempo ainda, não sei se vocês querem discutir transplante. Oi. Por mim continua, tô achando maravilhoso aqui. Então, tá bom. Ó, o transplante, gente, obrigada, Carol. O transplante não é mais fazer transplantes grandes, gente. É o bastante para você incluir a área comprometida. Antigamente, a gente falava, não, vamos fazer um transplante enorme. Não façam isso, porque se recidivar, você vai parar no limbo. Então, cuidado, eu mudei muito a minha técnica depois que houve essa fala do pessoal com muita experiência, né? Então, o mínimo necessário para a retirada da doença ulcerada necrótica, e claro que eu já fiz microscopia confocal, já olhei a periferia da córnea, já fiz crioterapia se for necessário, né? Um outro problema é que, normalmente, esses pacientes precisam da retirada da lente, porque eles fazem esse cristalino intumescente. Então, você... Opa, desculpa que não foi passando. Então, você vai ter que usar azul de tripã, mesmo porque essas cápsulas anteriores, elas correm muito facilmente. E o azul de tripã, ele deixa a cápsula um pouquinho mais rígida, né? Então, usa azul de tripã, olha o tamanho do cristalino, gente. Faça uma cápsula Rexis pequena a média, nem que você tenha que tirar o cristalino em pedaços. Olha as membranas inflamatórias que aparecem nessas íris. Então, você tem que pôr num aumento maior, olhar se tem membrana, tirar e aí fechar a pupila o máximo que você tiver, né? Então, faz uma Rexis pequena, média, uma cápsula Rexis curvilínea, para você conseguir controlar essa Rexis e ela não correr, né? Então, aqui é um caso aí do Rio de Janeiro, um caso muito complexo, que a midríase já estava muito exuberante, cristalino super entumecido. A gente vai com assim, o coração batendo a 1000 por hora, e é claro que abre uma bandeira argentina, né? Que esses cristalinos é quase que impossível não abrir. Olha o tamanho desse cristalino. Mesmo assim, continuem. Tem uma corrida aqui? Tem. Mas tenta colocar a lente intraocular in the bag, por isso que você tem que usar a Lil de 3 peças. É muito melhor para ela fazer uma rigidez e deixar o segmento írido cristaliniano em posição correta e tentar fechar essa íris o máximo possível, com prolene 10 zeros. Eu fechava a íris deixando ela ainda um pouquinho maior, porque geralmente pacientes míopes, eu pensava que tinha que ver o fundo de olho, mas tentem fechar essa pupila o máximo possível, né? Então, as iridoplastias, deixa eu pôr essa aqui, tem que ser muito pequenas. E às vezes você precisa tracionar bastante essa íris. Se a íris já tiver atrófica, gente, é muito difícil tracionar. Às vezes ela rompe, mas devagarzinho, vai dando um ponto aqui, um ponto ali, e tenta fazer o fechamento dessas pupilas. Então, essas são pupilas que eu considero ideal para esses pacientes terem. Elas deixam esse diafragma írido-cristaliniano rígido, porque senão o que acontece? Ele começa a vir para frente, essa câmara começa a ficar rasa, e esses pacientes entram em glaucoma de novo. Às vezes, mesmo com essa pupila bem pequenininha, eles fazem essa vinda desse segmento írido-cristaliniano, esse diafragma, para frente. E aí são casos que o glaucoma tem que intervir, vitreia anterior, tubo. É bem complicado, gente. A cantameba é bem complicada. Então, aqui, por exemplo, tem uma pupila que eu achei que, obviamente, eu já deixei ela meio grande, isso é passado, não faço mais isso, mas olha, mesmo no pós-operatório, olho totalmente calmo, essa íris vai abrindo e vai dando glaucoma. Olha o tamanho que essa pupila ficou. E ó, já estava até tirando ponto. Então, é muito importante fechar essa pupila. Vou passar porque isso aí não precisa. Como eu conduzo o pós-operatório, né? Então, a gente entra com biguanida de 6 a 8 vezes por dia, entra com corticoide tópico, aí é prédio forte mesmo, suficiente para controlar a inflamação.
E é muito, gente, muito importante fazer cultura do botão retirado. Então, a gente sabe que transplante a quente, né? Você tem que dar uma parte do botão para o banco de óleos. Mas você divide em 3. Um vai para o banco de óleos, um vai para o anatopatológico e um vai para a cultura. Se a cultura do botão for positiva, ou seja, tinha micro-organismo viável lá, você trata por 6 meses com a biguanida. No mesmo esquema, começa alto, depois vai reduzindo e deixa com 4 vezes por dia por um período prolongado. Se vier negativo, você completa 1 mês de tratamento e aí pode tirar a medicação do paciente, né? Dalk, muitos começaram a falar de Dalk, tem um grupo muito bom, que eu esqueci a cidade, Singapura, que é o Donald Tan, se eu não me engano, eles começaram a fazer muito Dalk para doenças infecciosas de córnea em geral, inclusive alguns casos de acantameba, mas olha que foto maravilhosa que eu tirei da Keranet, do Wave Salomon, mostrando os cistos grudados no Dalk. Quer dizer, é muito difícil, sinceramente falando, você conseguir eliminar todos os micro-organismos, né? Mas não é para fazer Dalk, também não é assim. A gente faz uma microscopia confocal, ela não consegue cobrir a córnea inteira, porque a gente faz, a sonda é muito pequena, o Renato Ambrosio está aí, ele sabe, ele tem experiência, ou a Thaís, e acaba vendo só algumas áreas, né? Mas se você achar uma que tem cisto muito profundo, repense se você quer fazer realmente Dalk, né? E, sem dúvida nenhuma, nos casos curados, eu sou super a favor de fazer Dalk. É claro que eu vou fazer uma microscopia especular, eu vou fazer uma confocal se eu não conseguir visão suficiente com a microscopia especular para saber se o endotélio está saudável, né? Porque sofreu muita inflamação, muita toxicidade. Mas, se puder, eu prefiro manter, porque são pacientes jovens, né? Então, o Dalk no paciente curado eu acho bastante interessante. Cross-linking. Olha, a pessoa que eu mais respeito em infecção corneana é o professor Rafezi, e mesmo ele, quando você pergunta, ele fala, não, ainda não é momento para usar crosslink em acantameba. Não, ainda não é momento. Por quê? Porque a maioria dos crosslinks você chega a 300 micras, e a acantameba está lá no fundo, como a gente viu, né? Fora isso, a gente já sabe que para algumas drogas, por exemplo, voriconazol, se você fizer crosslinking, dá uma compactação das lamelas e diminui muito a penetração das drogas. Para uma doença como a acantameba, você ainda vai diminuir a penetração das drogas? Não sou contra pacientes, médicos que fazem crosslinking por causa da dor. Eu já fiz numa grávida que ela tinha dores absurdas com a ceratite por acantameba. Grávida, a gente achava que a dor até podia desencadear parto, então a gente fez crosslinking nela 2 vezes e ela teve recidivas brutais depois do crosslinking, né? E para melting sempre eu acho que é bastante favorável, justamente por causa da compactação, mas muito cuidado, né? Existe aí vindo, né, desde 2018, uma possibilidade de fazer terapia fotodinâmica com rosa bengala, parece que ela é eficaz para acantameba. Na apresentação desse estudo eu perguntei quanto que aprofundava o tratamento nessa terapia fotodinâmica e eles responderam por volta de 300. Eu falei, então não vai funcionar. Como o crosslinking convencional não funciona. Aí eles disseram, o grupo do Bascom Palmer, pessoal super sério, né? Eles disseram que provavelmente está quebrada as barreiras de atuação do crosslinking na córnea e que por isso que eles estão tendo resultados positivos bons. Vamos esperar, né? O que vai acontecer. Rapidamente, uso de lente de contato, a meu ver, não é só estética. Quer dizer, você pega um paciente com uma alta miopia, ele fica tremendamente limitado. E, a meu ver, ele é um deficiente visual. Então, eu acho que as correções cirúrgicas são super bem-vindas, mas nem sempre você pode fazer correção cirúrgica num paciente desse. Então, é errado quem fala que o uso de lente de contato é só estética, né? O paciente vê melhor, é bom para ele, tirando as bobagens que a gente vê por aí, né? Então, eu acho que é importante para alguns esportes, sem dúvida nenhuma, né? O que não pode é realmente cair na banalidade, né? Ah, mas a senhora acha que usar lente de contato para estética é banalidade? Não, não acho. Eu acho que a autoestima é uma coisa super importante. Mas você não pode transformar a estética numa desgraça, né?
Então, quer assumir a lente estética, do mesmo jeito você tem que falar com o paciente todos os riscos e mostrar para ele. Se você não tem tempo, põe um profissional que vá fazer isso por você, mas é fundamental você fazer isso, né? Banalização, eu sou super contra. Todo mundo já viu isso aqui. Quando eu vi isso da Skol Beats, que eu não posso falar o nome, né? Desculpa, eu achei um absurdo. Eu achei um absurdo. E uma vez uma companhia veio falar de que eles iam oferecer um iPad, um iPod, sei lá, para cada um que fizesse um teste de lente de contato. Eu falei, como assim? Não vai de jeito nenhum, né? Eu vi num outro, você já fez tatuagem, você já pôs piercing, por que você não vai colocar uma lente colorida no seu olho? Então, a banalização frente à população é que deve ser combatida, né? E a gente está falando dos Estados Unidos. Ó, então, o cara põe a lente de contato da NFL dele lá para ir assistir o jogo, né? E mesmo aqui no Brasil, eu tive uma pacientezinha que complicou com os lentes de contato, que elas combinaram de no Halloween, uma usava de tal hora, outra usava de tal hora, e a outra usava de tal hora e tal hora. Eu perguntei se vocês trocavam no banheiro. Então, assim, essa falta de controle é que não pode existir mesmo. Então, lente de contato, para mim, é uma conquista tremenda, mas não pode banalizar, de jeito nenhum. E médico é médico porque ele combate esse tipo de aberração, né? Então, lavar a mão. A gente está falando dos Estados Unidos, né? Botaram uma pessoa lá no banheiro, meio distraída, e cada um que saía do banheiro, ela contava quem lavava e quem não lavava. Estados Unidos, 23% não lavava a mão. É porque estava num bar, é porque estava já alcoolizado, não quero saber, mas o cara não lavava a mão, né? Uso correto das soluções. Então, se o paciente tem alergia, ele precisa fazer enxágue do produto químico da lente, ele vai usar a solução fisiológica descartável. Ele não pode usar a solução de frasquinho, né? E os frascos que trazem a famosa frase sem fricção. É claro que a sem fricção age para uma coisa do tipo bactéria, mas ela não age, provavelmente não agem para a cantamebe e provavelmente para fungo, que são coisas que aderem mais, né? Então, não deixe o paciente não fazer fricção, ele tem que fazer. Ele fica sem fricção protegido contra a bactéria, mas ele não fica protegido contra a cantameba, né? E qual a melhor solução para você usar para combater a cantameba? A gente não sabe. 2018, FDA chamando protocolos para testar produtos de desinfecção de lente de contato para cantameba. Porque a gente não sabe. Os estudos são feitos não muito bem desenhados, e alguns fazem só com trofozoito, que qualquer coisa destrói trofozoito, e às vezes com cisto não faz de uma maneira adequada. E agora tem o problema do biofilme. Alguma coisa vai ter que ter nesses produtos que combatam o biofilme, né? Como cuidar da lente de contato? E aí, gurizada, tudo bem com vocês? Estou aqui para gravar um vídeo para... Não quero nem falar isso. Mas, na verdade, é o que ela mostra para cuidar de lente de contato. Ela fala que solução fisiológica é a melhor coisa que existe para cuidar de lente de contato. Então, combater essas coisas na internet que falam essas bobagens, né? Teria que ter uma maneira. Então, não tratar em ambiente úmido. Banheiro não é o melhor lugar para cuidar de acantameba, ou para cuidar de lente de contato. Então, ambiente seco, põe uma penteadeira, que nem a vovó fazia no quarto, e usa e deixa tudo lá, né? Fazer fricção quando você retira do olho, fazer fricção quando você põe no olho, trocar o produto todo dia. Então, você joga fora, deixa o porta-lente secar ao ar livre. Uma vez por semana, você lava, a gente vai falar do porta-lente de contato. Então, não faz o top-off, que é completar o produtinho no coisa. Isso quebra totalmente a boa função desse produto, né? E o soro fisiológico só descartável, que a gente já cansou de falar, né? O porta-lente de contatos, ele tem que ter realmente uma escova de dente dele, não pode ser exposto à água de torneira. Na verdade, você lava o porta-lente de contato com solução de desinfecção uma vez por semana.
Já me perguntaram, mas aí como é que você lava a escova de dente? Você não lava, você limpa ela com o produto de lente de contato. Vocês vão ver que o CDC americano, ele colocou assim, 0 contato de água, qualquer tipo de água com lente de contato. É radical a coisa, né? E você ferve o porta-lente ou descarta uma vez por mês por causa do biofilme, né? E da aderência das bactérias e da cantameba no biofilme. Então, o CDC colocou 0. Não pode expor água na lente de contato, a parafernália ou a própria mão, quando você lida com a lente. Então, não pode água de torneira, não pode chover, não pode banheiro, não pode piscina, não pode mar, não pode lago. Ah, mas eu sou nadador, eu preciso usar lente, senão eu não sei nem para onde eu estou indo. Vamos tentar usar lente de contato de um dia, que você põe para nadar, saiu, tira e joga fora, né? Secar totalmente as mãos. Não pode ser com a toalha que você limpa a boca quando você escova os dentes. Tem que ser uma toalha de papel, uma toalha apropriada para você secar a mão, né? Quando você vai cuidar da lente. Não pode dormir com lente de contato. Então tem aquele dilema, mas eu acho que se eu manipular ela todo dia, eu dou mais infecção para ela do que se eu ficar com ela no meu olho. O problema de dormir com a lente de contato é porque você faz hipóxia, você rompe o epitélio, os micro-organismos entram mais facilmente, então não pode dormir. Não pode completar a solução, isso é um fator de risco grande quando completa. E dependendo da população, financeiro pesa para cuidar da lente de contato, né? E seguir o que o médico fala. Então, se vocês olharem a maioria das bulas de lente de contato, das explicações de lente de contato, eles já não falam mais quanto vai descartar. Por quê? Porque é uma função do médico dizer quando vai descartar. Então, é uma lente de descarte de 2 semanas, descarta com 2 semanas. É com 1 mês, descarta com 1 mês. Não deixa o paciente entrar em risco, né? E, de novo, o CDC vira e mexe. Quando está chegando o Halloween, ele coloca um monte de propagandas na internet avisando. Tem que tomar cuidado, né? Bom, gente, em resumo, desculpa que acho que me prolonguei muito, mas tem que pensar em acantameba. O usuário de lente de contato entrou, pense em acantameba. Não é? Graças a Deus. Aí vamos fazer outro tratamento, né? Tem que falar, do dia que o paciente chega, não precisa falar para ele que ele vai perder o olho, né? Que os pacientes já vão ficar deprimidos, mas fala que é importante, o tratamento é difícil, mas a gente vai conseguir, tem sucesso com a maioria dos casos, né? O tratamento fica mais difícil quando atrasa o diagnóstico, e aí viram casos não responsivos, né? E é uma doença que se trata clinicamente. Você não deve fazer transplante terapêutico precoce, você deve tentar tratar antes de fazer. E, obviamente, para uma doença dessa, que até hoje não se tem um tratamento eficaz, porque quando a gente fala que trata com biguanida e brolene, não é um tratamento eficaz. O tratamento eficaz é quando você pega uma micacina e trata uma pseudomonas, você sabe que vai responder em 99,9%. Isso daqui, você não sabe quantos vão responder. A maioria tem respondido, graças a Deus, porque todo esse pessoal que está assistindo essa aula sabe que agora vai falar para o paciente, qualquer coisa, vem aqui, venha no consultório. E aí você consegue pegar um caso precoce. Então, para uma doença dessa, prevenção e educação é o mais importante. Mais uma vez, me desculpa o tempo, e eu quero desejar que todos fiquem bem nesses tempos difíceis de Covid e protegidos. E muito obrigada, não sei se vai ter pergunta e resposta, mas eu estou super à disposição se precisar fazer pergunta e resposta.